Êxodo 2, do 1 ao 10, diz assim: Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto de juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu o bebê chorando. Ficou com a pena dele e disse: Esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: A senhora não quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino, e então a filha do faraó disse à mulher: Leve este menino, amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de faraó, que adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas. Bom, o texto em si, ele tem um contexto, né, que é importante a gente saber, que Faraó, o rei do Egito, toda essa descendência do povo hebreu, do povo de Deus que estava no Egito, eles eram protegidos, digamos assim, porque José, que era também da descendência de Jacó, ele era governador do Egito, mas aí ele morreu com ele toda aquela geração e veio um outro rei que não sabia essa história nenhuma, não, quer dizer, fazia que não sabia, né, digamos, que a história até hoje a gente sabe, né, os egípcios tinham muito registro disso, né, então, mas ele não dava valor a essa história. Então ele pegou esse faraó e começou a desconfiar, falou, pô, esse povo tá muita gente, daqui a pouco eles vão se aliar aos nossos inimigos, vão lutar contra nós e vão embora daqui. Então eu preciso dar um jeito. Então mandou que todos os meninos, que deveria se formar mais guerreiros, né? Todos os meninos fossem mortos ao nascer. E determinou as parteiras que faziam parte das egípcias que elas mesmas fizessem isso. Mas isso, na realidade, elas não faziam, e aí disseram que as hebreias é muito forte, e elas mesmas faziam parte, aquela coisa toda que muitos de nós já conhecemos. E então partiu a ordem que é o seguinte: então todo menino hebreu que eles achassem que jogasse no rio Nilo. Então o rio Nilo é um rio muito grande até hoje, né? Tinha lá, dizem alguns que tinha crocodilos, tinha bastante, jogasse as crianças, os meninos lá, eles iriam automaticamente ser tragados pelas feras do rio, né? Então nesse contexto, eu queria que nós vamos entender agora como é que como que Deus cuida dos seus projetos, né? Moisés seria peça-chave de um grande projeto de Deus para tirar esse povo dali do Egito, que já estava escravizado, mas isso mais de 80 anos depois dessa data, tá certo? Praticamente mais de 80 anos depois dessa data. Então nós vamos aqui hoje analisar os acontecimentos da vida de Moisés, perceber como Deus cuidou de cada detalhe da vida dele, aprender também com muitas coisas, como elas fazem sentido na nossa vida hoje. Algumas situações que nós achamos estranhas, de repente, você vai começar a enxergar sentido nisso, né? E também aprender como Deus prepara tudo para cumprir os seus propósitos, que Ele cuida dos mínimos detalhes, né? E aqui, vendo já para o texto, imagina assim, a gravidez, toda gravidez é um sonho, é um projeto, é um plano que uma mãe tem, uma esperança, né? Mas a gravidez de Joquebede, que era o nome da mãe de Moisés, era mais do que isso, era um projeto de Deus, né? Então, como é que é a gestação de um projeto de Deus? Então, é isso que nós vamos trabalhar hoje, vamos entender de detalhes como é que esse projeto, desde a mãe até o momento
que Deus chamou Moisés e disse para ele exatamente o que ele tinha de fazer, né? Esse cenário da gravidez de Joquebede me traz assim a pensar o dilema dessa mulher, né? Quando ela se vê grávida, sabendo que o filho dela ou ia ser morto pelas parteiras ou ser jogado no rio. Então, foram 9 meses de angústia já que ela passou todo isso aí. Depois que o menino nasceu, vocês viram no texto, que ela segurou ele mais por 3 meses. Uma coisa é o menino no ventre. Depois amamentar por mais 3 meses, aumentou aquele vínculo. 3 meses a criança já sorri, já tem algumas reações, né, com a mãe, com as demais pessoas, né? Então, o vínculo da mãe, da família com essa criança começou a ficar maior. E aí, imagina que começou a vir a dúvida dela, o que eu vou fazer com esse menino? O que eu vou fazer agora? Começou a ficar, quanto maior ele fica, mais complicado ficava a situação, né? E aí, eu creio aqui que ela, claro, eu vou fazer um arranjo de texto, isso não está escrito na Bíblia, mas vamos entender como se isso, como uma hipótese, né? Que Joquebede começou a observar as coisas como acontecia, né? Para ela começou a planejar esse período, vou pôr no Nilo. E aí ela foi lá, aí ela pensou, bom, imagina, se eu fazer um cestinho de junco, né? Um cestinho de junco como que eu vou dizer? Acho que é piri que chama aqui, não é piriri, não, é piri, que cresce na água, né? Que você resseca ele e faz é parecido com aquilo, uma vegetação da água, né? Que aí falou, vedo bem direitinho com piche, com betume, faça uma tampa, né? E, digamos, ela planejou isso, eu creio que ela foi muito cuidadosa nos detalhes, né? E daí, bom, fez tudo isso, eu falei, mas como é que eu vou fazer depois? E aí eu creio que ela ficou observando como acontecia na margem do rio. Ela falou, bom, já sei o que eu vou fazer. De repente ela observou que dia da semana, quando que a filha do faraó vinha tomar banho, como que era o movimento, como é que as coisas. Aí ela ficou com medo, será que elas vão pegar ele? Será que vão jogar no rio? O que vão fazer? Mas imagino que alguma coisa ela pensou nisso tudo. Não foi assim, simplesmente aleatório, deixou num canto lá e foi, né? Porque Deus também escolhe pessoas para agir nos seus projetos que tenham condição de cuidar deles. Tá certo? Deus não escolhe pessoas relapsas. Deus chama pessoas que têm condições de tocar os seus projetos com cuidado, de seguir os seus propósitos com cuidado. E creio que nesse caso aqui, claramente, ela teve os cuidados necessários, né? E aí eu queria que você percebesse, começasse a observar a sincronia das coisas, como uma coisa encaixa bem na outra, né? Quer dizer, você pensa, colocou lá, o rio tinha seus perigos, né? O rio tinha seus perigos lá, com certeza, crocodilos, animais querendo tomar água no rio, aquela coisa toda, né? Então ela foi lá, deixou Moisés lá, e a menina ficou observando. E a mãe, certo, eu imagino que a mãe, talvez, uma mãe compenetrada, talvez nem queria nem ver o que estava acontecendo, porque é muita tensão, muita complicação para ela, muita emoção para uma mãe ficar observando isso. E aí, imagino que aí chega, o menino tá lá, o cestinho lá, e de repente passa tempo, no movimento, nem nada, o medo, será que vai anoitecer, ninguém vai ver nada, de repente vem a filha do faraó, tomar banho no rio, e aí diz que ela caminhou na beira do rio, então Deus também, aquilo que você não pode fazer, Deus faz. A mãe, a menina, não podia fazer com que a filha de faraó viesse na hora certa, caminhar na hora certa, andar pela beirada do rio, ver o cestinho, chamar as suas servas e dizer, olha, pega lá para mim ver o que tem lá. E aí diz que ela, quando falou para as suas criadas pegar, e vira a criança chorando. Ela já sabia que era dos hebreus, né? Então ela falou... Aí quando a irmã de Moisés viu isso de longe, ó, correu para lá, falou, oh, então tá, você não quer
que eu vá lá buscar uma hebreia, uma mulher dos hebreus, para cuidar e amamentar desse menino? Ele falou, vai. Chama sua mãe para cuidar e amamentar o menino. A filha de Faraó se propõe, foi lá, quando a mãe chegou, ela falou assim, olha, eu tenho esse menino aqui que eu achei aqui na beirada, a mãe, falando para a mãe, olha como Deus cuida das coisas. Então, você não quer cuidar dele, cuida dele para mim, que eu pago para você um salário, vou te adotar, vou dar o dinheiro para você cuidar dele, eu falei, mas você cria ele. Essa hora, quando a gente está na igreja, ouvindo a mensagem, a gente começa a dar glória a Deus, né? Porque como isso foi uma coisa tão sincronizada, tão certinha, tão feita de maneira especial, né? E agora, aquele filho, aquela preocupação tão grande que ela tinha, passa a ser, Moisés vai ser protegido pela filha do rei. Então agora ela acabou todas as preocupações, ela lê teus filhos no braço, tem salário, vamos trazer para os nossos dias salário, brinquedos, recursos, educação, cuidados, médico, tudo para cuidar dele, né? E volta para casa com o menino com toda a felicidade. Fala, agora, quando eu levei para mim pensar o que ia acontecer, talvez se você morrer no rio, esse menino está hoje aqui em casa, protegido, guardado, com tudo que é preciso, e ainda ganha salário para fazer isso. Então, para você ver como Deus age, eu estou só contextualizando para chegar no ponto aqui, né? E diz a Bíblia que ela volta para casa radiante, né? E cria o menino até ficar crescido quando entregou de volta lá para o palácio. Falou, agora tá, esse menino cresceu, agora com vocês aí. E aí, nesse tempo, Moisés foi criado, educado, com todas a sabedoria do Egito, né? Que é um dos países que tinha grandes sábios, grandes descobertas, estudiosos, todas as ciências, né? Então, Moisés foi preparado para isso e cresceu lá. Então, foram 40 anos de preparo dele no palácio. Né? 40 anos ele ficou por ali. Agora, nós vamos olhar de outra dimensão agora, né? Olhando conforme Deus nos deixa observar pelo ponto de vista de Deus. Deus tem seu povo escravo no Egito e havia prometido já libertá-los. Vem de muito tempo vendo seu sofrimento, ouvindo seus gemidos, seus clamores. Ele quer e precisa libertá-los para cumprir seus propósitos. Precisa de um homem para fazer isso. Precisa usar alguém. Aí ele escolhe, dentre tantas mulheres, escolhe Joquebede. Dá sabedoria e guia ela em cada passo para ela cuidar desse menino. Né? Cada passo, cada plano dela, ele guia. Depois inspira ela a tomar a decisão certa, de não entregá-la às parteiras, de mantê-la em casa até o dia certo, colocar ele no rio no lugar certo, no dia certo, obedecendo o rei, falou, põe as crianças no rio, não falou que era para jogar na água, ele falou assim, põe todos no rio, joga no rio, ela falou, jogou dentro de um cesto betumado e cuidado, né? Então, para você ver como as coisas acontecem, tudo na hora certa. Aí, Deus também, né? Dá sabedoria para a menina ficar vigiando, providencia que a filha falava, vá ao rio, vá naquele momento, naquele lugar, né? Faz com que ela resolva adotar um menino, que devolva a mãe para cuidar, e assim por diante. Aí, na sequência da preparação de Moisés, eu estou só fazendo uma construção aqui para a gente chegar onde a gente precisa chegar. Olha, a sequência de preparação, Moisés já havia crescido e voltou ao palácio. Então, Moisés era um hebreu do povo de Deus, vivendo, usufruindo e conhecendo os conhecimentos do palácio. Foi educado e ensinado segundo os costumes do palácio. Viveu uma vida diferente do seu povo, mas ele tinha consciência de onde ele vinha, né? Então, nesse momento, quando ele já crescido, lá, Joquebede sai de cena. E aqui eu quero dizer a primeira coisa. Tem pessoas que Deus chama para ser coadjuvante, que tem momento que precisa sair de cena. E as pessoas normalmente têm dificuldade em sair de cena. Dizer, não, agora eu já fiz minha parte, é outra pessoa que vai fazer.
Então, às vezes, a gente quer ser protagonista onde Deus nos chamou para simplesmente ser coadjuvante. Então, Joquebede falou, não, agora já está tudo certo, agora está lá, não é mais, eu saio de cena. E Moisés passa a ser protagonista, mas tinha mais uma fase de aprendizado para ele. Ele vai ver seus irmãos hebreus e ver a dureza da sua vida e ver um egípcio que estava espancando um irmão hebreu seu, né? Irmãos do seu povo, né? E tenta separar, ao separar, ele acaba matando aquele egípcio. Aí ele escondeu no Egito, escondeu na areia, ninguém viu, mas um outro dia estava lá tentando separar duas pessoas que brigavam e alguém expôs a sua culpa. Falou, até que eu não sei, nós vimos o que aconteceu. E daí Moisés sabia que se ele ficasse ali, ele iria morrer, porque a pena para quem fizesse isso era a morte. E aí Moisés acaba fugindo para o deserto. Aí começa a segunda fase da preparação dele. Segunda fase. Então ele sai de dentro do palácio de Faraó e vai para o deserto. Você imagina como isso foi uma mudança complicada, mudança radical. E ali no deserto, ele apacentava rebanhos, apacentava rebanho, vivia por lá. Foram cerca de mais 40 anos vivendo no deserto, nessa vida lá, né? E aí você consegue entender o tempo, quanto tempo é importante na preparação. Às vezes a gente quer as coisas que a gente quer. Esse dia eu estava aconselhando uma pessoa e falou, não, mas Deus já me falou isso. Deus falou que ia acontecer isso aí. E você está vivo ainda. O tempo de Deus não é o nosso, nós já aprendemos aqui esses dias. Tem gente que quer que as coisas de Deus aconteçam no tempo dele. Não, mas Deus falou, eu ouvi uma promessa, eu sei promessa. Deus vai cumprir. A única pessoa que consegue que Deus não cumpra a sua promessa na vida da gente somos nós mesmos, né? Então eu tenho ensinado vocês aqui, quando eu falo isso, que é como Adão tinha o paraíso de promessa e perdeu, porque ele não obedeceu o que tinha de obedecer a Deus, né? Mas de todo esse tempo, lá está um dia apacentando os rebanhos, já era casado, né? O seu sogro Jetro estava lá apacentando o rebanho, de repente ele olha, tinha um arbusto pequeno lá no deserto que é a sarça, né? E essa sarça, de repente, tá lá, tem um fogo nela lá e ela não se consome. É muito comum na sequidão do deserto pegar fogo em arbusto e se consumir. E aqui lá tinha fogo e não se consumia, chegou mais perto. O que está acontecendo? Né? E imagina que às vezes, né? A gente, quando acontece essas coisas, esses fenômenos de Deus nos chama para mais perto dele, para nos dizer alguma coisa, assim, para nós se aproximar dele. Eu quero agora sair um pouco aqui e pensar no nosso termo, né? Se eu fosse Moisés, eu chegava lá dizendo, é só o que me falta agora, esse negócio. Ver um negócio desse. Eu tô pirando, acho que eu fiquei velho, acho que o deserto queimou meu cérebro, porque esse negócio queimando, não vê. Mas Moisés, ele teve discernimento e chegou para ver. Quando ele se aproximou de Deus, né? Como o Tiago diz, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Moisés fez isso, né? Ali era Deus reaparecendo na cena de Moisés, na cena da vida dele. Quando ele menos esperava para observar aquilo, ouviu uma voz: Moisés, Moisés, tire a sandália dos seus pés, que o lugar que você está é santo. Conforme está lá, esse diálogo se prosseguiu lá em Êxodo 3, de 9 a 12, assim: pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios o oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova que sou eu quem envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Então Moisés falou: eu? Já estou 40 anos, até aprendi alguma coisa lá no palácio, mas estou 40 anos nesse deserto aqui, já me enrudeci, não sei nem chegar lá e falar com o faraó, minha língua já está presa, não
um conselho, fala, não, calma, é eu que estou falando para você. E às vezes, para nós fazer alguma coisa para Deus, nós ficamos a olhar para as nossas capacidades. É claro que a gente não vai ter. E a gente vê essa presença de Deus na nossa vida muitas vezes. Às vezes eu estou aqui falando para vocês e de repente a gente fala uma coisa assim que eu falo, da onde saiu isso? E às vezes as pessoas, nossa, como vocês conseguem ver isso? Como? Eu falei, não sou eu, é quando Deus nos dá. Quando ele diz para Moisés, sou eu que estou com vocês, fica sossegado, eu sou Deus, né? E então, de repente, se o diálogo se estendesse dele com Moisés, se imagina assim que Deus falando para ele, Moisés, você se lembra da... Vamos lembrar de alguns detalhes da sua história? Como, por exemplo, sabe por que as parteiras não quiseram matar você? Sabe por que no rio você não... A tua mãe teve aquela ideia genial de colocar você num cestinho, betumar? Sabe por que os animais do rio não tentaram te destruir aquele objeto estranho que estava lá, ou não farejaram que tinha uma criança lá dentro? Por exemplo, muitos animais eles são carnívoros, né? Não viram nada disso. Por que a filha do faraó veio na hora certa? Por que você foi criado para sua mãe? Por que você teve a educação no palácio? E eu tô falando por quê, né? Mas isso aqui é tudo para quê? Para quem sabe o significado, né? Para que você viu isso? E aí vocês ainda sabem, você faz ideia por que você ficou 40 anos aqui no deserto? Para quê? Passando todas essas dificuldades aqui, faz ideia? É porque Deus dizendo para Moisés, eu estou estendendo o diálogo, né? O que Moisés entendia, talvez Moisés é o seguinte, é que eu estava te preparando para fazer algo tão relevante, que você entrará para a história. O plano que eu tenho com você, Moisés, vai impactar todo esse seu povo, e todo o povo que me servirem durante séculos e séculos. Porque eu sou Deus, Moisés. Sou eu que vou fazer. E você vai ser referência para os povos vindouros. E Moisés, de repente, assim, espantado, né? Não imaginando a dimensão do que ele estava fazendo, né? Depois de todos esses processos, de toda essa dificuldade que ele viveu, de todos os milagres que da vida dele, de todas as dificuldades que ele teve, né? Dos riscos que a mãe dele correu, de repente ele estava ali agora, frente a frente com Deus, para receber claramente, 80 anos depois, Deus preparando ele 80 anos, mais de 80 anos depois, Deus falando com ele, então você vai, agora você está pronto. Então eu queria começar a refletir com você, se você tem parado para entender como Deus age na sua vida. Como as pequenas coisas fazem diferença. Como às vezes um detalhe de uma menina ficar olhando lá fez muita diferença. Como prestar atenção na sarça, Moisés prestou atenção na como fez diferença. E assim por diante. Porque os projetos de Deus, eles não são frustrados. Você pode, às vezes, a gente pode perder uma oportunidade com Deus, mas o plano de Deus vai ser feito por outro. Né? Talvez você esteja vivendo momentos difíceis, tenha ficado angustiado, né? Às vezes muita coisa acontece na sua vida e você não encontra sentido, mas para que isso? Para que isso? Nós já estudamos. Qual o propósito de Deus nisso? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso acontece e não muda, né? Às vezes você tem pensado em desistir, cair fora, falar, não aguento mais, até onde eu vou aguentando tudo isso? Você pensa bem, o Moisés lá no deserto, de repente, aquele sol escaldante, lembrando, poxa, eu tinha lá no palácio, eu tinha tudo, podia ser o cara lá, agora onde que eu tô? O que está acontecendo? Por que eu fiz essas coisas erradas? E ele achando que tinha feito errado, na realidade,
Foi tudo para conduzir ele para dentro do plano de Deus. Então, eu imagino que assim, agora você acabou, não tem mais jeito. Você é pastor de ovelha aqui o resto da vida, aqui eu ficar até morrer, igual esse povo vive aqui, né? E de repente, num detalhezinho, num dia comum de trabalho dele, ele tem um encontro com Deus. De uma maneira espetacular, extraordinária. E eu queria que você agora começasse a aprender e prestar atenção no extraordinário de Deus que tem acontecido na sua vida. Por quê? Deus faz coisa extraordinária na sua vida só para te favorecer? Só porque você acha às vezes que merece? Só porque você acha que orou, que todo mundo orou por você? Só porque você acha, porque eu acho que Deus tem que fazer porque Ele é Deus, porque Ele é Pai, porque Ele me ama? Pode ser. Mas eu queria te convidar você a refletir. Se você tem prestado atenção no extraordinário de Deus sobre a ótica do propósito dele na sua vida. Se você tem prestado atenção nos detalhes do que vem acontecendo na sua vida e se isso não tem impactado, se você tem conseguido discernir que essas coisinhas que parece que não são nada, são detalhes, coincidências. Na verdade, é Deus agindo. É Deus mudando as coisas na sua empresa, no seu emprego, no seu lar, na sua casa, no seu relacionamento. Deus mudando para que as coisas aconteçam. Deus colocando mais dificuldade para você adquirir mais condições de resistência para onde Ele quer te levar. Onde eu digo assim, não é talvez para um lugar, mas do que fazer. Te colocando pessoas na sua vida que às vezes parece que são, que só, eu digo assim, tem pessoas que parecem um esmeril na nossa vida, né? Que só, parece que só põe o dedo na ferida, mas não é Deus pondo pessoas para restaurar o brilho da sua vida? Para que você possa ter uma visão diferente? Quem seria Moisés se ele ficasse só no palácio, se não fosse para o deserto? Será que estaria pronto para conduzir o povo? Ou ele iria como uma almofadinha lá, levar o povo no deserto, só porque era chegado de Deus? Não, Deus, você vai ter que passar pela escola do deserto. E não tem as formas de Deus. Moisés não era um reclamão, estava lá. Mas Deus certamente disse a Moisés, vai ter que passar pela escola do deserto. Então, quando a gente é levado para a dificuldade, para um extremo, antes de reclamar, é muito importante que nós paramos e olhamos para aquela coisa sem sentido, aquela sarça que queima e não se consome, continua ali, igualzinho. E ter o discernimento que é Deus. É Deus que está ali. Não é um fogo num arbusto. É Deus. E o que é mais importante, quando você presta atenção no extraordinário de Deus, naquilo que às vezes não faz sentido, naquilo que as pessoas vão dizer, poxa, você pirou agora. Mas talvez é a hora que Deus está dizendo, olha, está chegando a hora de tudo isso mudar. Ou talvez as coisas não mudaram ainda para você porque você não prestou atenção no extraordinário de Deus na sua vida. Tua cabeça é muito lógica. Você às vezes acha que conhece muito de Deus, da Bíblia, e não presta atenção nas coisas simples, das pessoas simples. A filha de Faraó ouviu uma menina, um conselho que foi muito bom para ela, que foi um destino assim importante para a vida de Moisés. Ela deu uma ideia. Então, às vezes, as pessoas do nada te falam. E aí, será que você tem conseguido ouvir Deus de tantas vezes que tem tentado falar com você e você não presta atenção? Eu estou falando para você, mas fala para mim, né? Aqui de minha frente tem a tela aqui que fica aqui que eu olho primeiro para mim aqui.
Então, será que tudo isso não faz sentido? Eu queria te chamar hoje, conclamar você a buscar a Deus para que Ele possa entrar na sua vida e mudar, para Deus entrar em cena na sua vida. Até agora, de repente, Ele só te deu as lições. De repente, chega a hora da formatura. O processo da sarça foi a colação de grau de Moisés. Agora está pronto. Agora vem aqui. Agora chegou a hora de cumprir o seu propósito. Eu cumpri o meu propósito na sua vida. Vem cá, Moisés. Tira a sandália. Fica aí. Pisa no chão. Sinta o chão. Porque agora vai começar o grande plano na sua vida. Você vai falar com o rei. E lá ele vai te ouvir. Para eu? Olha como eu estou aqui, ó. Cheirando com ovelha, desse jeito aqui. Não sei falar direito mais. Já perdi toda coisa. Falou, não, não é você, sou eu que vou. Mas eu vou em você. E é isso que eu queria dizer para você hoje. Talvez você está querendo, olhando para você e achando que você não dá. Mas Deus diz, sou eu que vou em você. Quase falou para Moisés. Sou eu. Eu, Deus falando, sou eu que vou através de você. Não é as suas palavras, serão as minhas. Não é a tua força, é a minha. Não é a tua inteligência, é a minha. Não é a tua providência, é a minha. Não é a tua proteção, a tua força, é a minha. Sou eu que vou lá. Não se preocupe. Então hoje é o dia que Deus pode estar dizendo para você, sai de cena o teu eu e deixa o Deus ocupar seu coração de maneira diferente. Sai de cena toda essa defesa que você tem contra Deus, contra as coisas, às vezes, tem medo que Deus faça a vontade na sua vida, porque, de repente, para não acontecer as coisas que você quer, para não... Você não quer, às vezes, não quer mexer nos seus projetos, não quer que Deus bagunce seus projetos, porque quer fazer os seus projetos, mas Deus, os projetos dele, às vezes, precisa tirar fora alguns dos nossos projetos. Eu já contei quantas vezes para vocês aí, que eu tinha meus projetos aí em Londrina, estava lá, de repente Deus falou, para com isso, eu quero ser lá em Curitiba. E eu vim. Todo mundo, muita gente me chamou de doido. Eu sabia o que eu estava fazendo. Eu só não sabia o que seria de mim se eu não tivesse vindo. Eu sei o que acontece hoje, eu sei quanto Deus, quanta coisa, como a minha vida espiritual cresceu aqui nessa cidade, com pessoas, quantas pessoas, e às vezes, meus queridos, vocês sabem que poxa, eu fui um ano inteiro trabalhando uma pessoa em Apucarana para Deus recolher ela e ela está dizer para mim antes de ir para o UTI, falou, estou bem com Deus e tá tudo certo, fica tranquilo. Então, às vezes, Deus move a gente para uma cidade, muda por causa de uma pessoa. Talvez algum de vocês está me ouvindo aqui, é a razão de eu estar aqui toda segunda-feira. Quem sou eu para dizer quais os limites da operação de Deus? O amor dele, para ele, uma alma, uma pessoa, vale mais que o mundo inteiro. Então, o que é o Heronimo mudar de cidade para vir aqui, para investir na vida de alguém? O que é a minha vida? O que é a sua vida? Às vezes você acha mais uma vez, mais um problema naquela pessoa. Deus está te dando você para investir numa vida. O projeto de Deus não era, o projeto não era de Moisés. O projeto não era de Joquebede. O projeto não era da filha de Faraó. O propósito não era de nenhum ser humano, o propósito era de Deus. Era a promessa dele. E os seus projetos jamais serão frustrados. E é hora de buscarmos incessantemente entender o propósito de Deus. De cada coisa, de cada momento. Para de perguntar o porquê. Mas busque a Deus e pergunte para quê? Para quê? Para quê? Nós já aprendemos isso. E eu queria aqui encerrar hoje contando uma história de um filme que nós vimos esse final
esse final de semana. De uma família rica, abastada, morava na casa de 1.400 metros quadrados. E, de repente, ela começou a sonhar com uma pessoa simples, negra, via de longe. E, de repente, ela começou a servir sopão numa associação, lá saindo da sua mega mansão, e começou a servir a mansão, seu casamento estava indo mal, chamou o marido para ir junto, e, de repente, quando ela menos vê, aquela pessoa que ela via no sonho dela, estava lá. Aquela pessoa, servindo comida. E quando tentou falar com ele foi bruto, foi assim, horrivelmente mal educado, quebrou panela, quebrou mesa, fez um escândalo. Chamaram ele para falar no carro, foi quebrou o vidro do carro da pessoa. E ela não deixou, não desistiu dessa pessoa. Para resumir a história, que eu quero que vocês vejam esse filme. Eu vou dar o nome dele, depois eu passo no grupo. Aliás, vou deixar aqui para quem vê o vídeo, né? Esse filme chama Tão Diferentes Quanto Nós. Não é um filme cristão, mas passa um exemplo de cristianismo, assim, de... E essa mulher, daqui a pouco, ela contraiu câncer e se foi. Mas essa pessoa foi quem discursou para toda a comunidade que ela vivia, contando quem era Deus no dia do cerimonial fúnebre dela. E ele falou sobre... Chega um dia que pessoas assim têm que voltar para casa. Mas ela marcou a vida daquele homem. Foi completamente restaurada, porque num sonho ela prestou atenção que Deus queria dele. Isso é uma história real. Que Deus queria dela. E no final da história, seu marido escreveu um livro. E ele e aquele homem rodaram pelos Estados Unidos todo, contando a história, falando de que as pessoas, nós precisamos levar o amor e compartilhar com as pessoas e prestar atenção no que Deus quer de nós. Era isso. Eu quero que você veja hoje, se não tem uma sarça ardendo do teu lado. Sinais de Deus em coisas que às vezes você não presta atenção. Pessoas, sonhos, situações que Deus te chama a você para dizer, presta atenção nisso. Sou eu, não é você. Porque você pode fazer diferença na vida de uma pessoa, ou de muitas. Eu não vou dizer para você, não sou eu que vou dizer quantas. Mas a chamada hoje é que Deus tem propósito. Nós não servimos a Deus só para nos favorecer com cura, com bênção, com riqueza, com prosperidade. Nós servimos a Deus para que Ele venha em nós e nós sejamos um agente do céu por onde andarmos, por onde estivermos. Eu vou repetir para encerrar. Nós não servimos a Deus apenas para receber dele cura, bênçãos, direção, ter solução dos nossos problemas, de ser para nos servir. Nós servimos a Deus para que ele venha, pelo seu Santo Espírito, habitar em nós, e estando em nós, nós possamos distribuir o seu amor, vermos que tem mais coisas para fazer, e sermos instrumento de Deus, por onde andarmos e por onde vivermos, para que seu propósito se realize, seja onde quer que for. Que Deus te abençoe e nós estaremos aqui na próxima semana, se Deus quiser. E certamente Ele quer.